Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Aliás, boa tarde já, né? Meio-dia aqui no meu horário. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência e tá na hora de falar do mercado do boi gordo. Mercado que até uma, 2 semanas atrás estava tirando o sono dos produtores, deu uma tranquilizada em termos de pressão de preços e agora a gente já começa a ver novas propostas surgindo aí para a arroba do boi. Mas qual é o fôlego que essa tendência de alta teria aí para se consolidar e avançar, enfim, o que a gente precisa entender sobre o mercado do boi daqui para frente. Vamos perguntar para quem entende, vamos lá para Radar Investimentos, onde está o meu amigo Douglas Coelho. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Afinal de contas, dá para respirar aliviado e dizer que de fato voltamos para um canal de alta ou ainda é precipitado essa euforia aí, Douglas? O que você está vendo aí do mercado e qual o seu recado para o pecuarista? Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente via que havia uma volatilidade muito grande, né? Então, em uma semana o preço estava mais alto, outro mais baixo, na outra mais baixo, outro mais alto e vice-versa, né? E não foi isso que a gente viu nas últimas 2, 3 semanas. O que eu quero dizer com isso? Que nas últimas 2 semanas estava mais difícil de comprar abaixo de 240, né? Na última semana, um pouco mais difícil de comprar abaixo de 245. E hoje a pedida, né, ou seja, o preço que os pecuaristas estão indo mais para a indústria conversar, houve negócios pontuais, claro que com aquele animal que é bem mais acabado, está próximo da indústria, mas é fato que os 250 à vista em São Paulo está ganhando força. Então é um movimento sustentável e contínuo, né? Então a arroba mostra força, sim, nas últimas 2, 3 semanas. Tudo indica que a gente está saindo no momento de safra, por uma fase de transição para entre safra, né? Então a gente via topos e fundos, né, bem distintos, né, um movimento de volatilidade, os preços caindo e subindo sem alguma tendência definida, mas nas últimas 2, 3 semanas esse movimento está ascendente. Então, possivelmente a gente está correndo agora para um momento de entre safra, onde os preços podem ganhar um pouco mais de tração. Boa, Douglas. E essa tração ela viria basicamente da redução de oferta, Douglas. Sim, pelo lado da demanda, a gente não tem tido tanta mudança, né? Demanda interna continua relativamente estável, os preços da carne atacado caíram, sim, mesmo que ligeiramente nas últimas semanas. A renda disponível da população não cresceu tanto, mas isso estimula o consumo. Olhando para as exportações, o desempenho de junho foi bem mais favorável quando a gente olha para maio e abril. Possivelmente a gente vai ter um desempenho mês contra mês melhor e ano contra ano melhor também, quando a gente olha para o volume, então isso ajuda a enxugar os estoques do mercado interno. Agora, olhando para a oferta, sim, a gente via uma pressão forte, principalmente nas áreas fortes em crias, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, essa pressão de venda de animais, principalmente de fêmeas, tem ficado mais amena, né? E isso faz com que o pecuarista se sinta mais confiante em pedir preços maiores também, uma vez que as escalas de abate já estiveram mais folgadas e hoje giram próximas ao redor aí de 4 dias, por parte das indústrias aqui em São Paulo, buscando preencher as operações nos dias 3 e 4, que é o começo de julho ainda. Então, caso essa situação de escala continue relativamente apertada frente ao que a gente viu nas últimas semanas, pode gerar alguma competição por matéria-prima, e aí que esses 250 ganhariam mais corpo. Analisando então a oferta, boi de pasto aparentemente já chegou ao fim, ou pelo menos a situação de oferta excessiva que a gente viu já foi superada. E boi de confinamento, Douglas, como é que você analisa o confinamento aí? Será que pode ter alguma surpresa? Talvez seja prematuro para falar, mas a nossa visão aqui, discutindo entre os sócios da Radar Investimentos, discutindo com pecuaristas que são bem ativos, frigoríficos, boitéis, né? Todos os elos do setor produtivo, a gente viu que esse frio ajuda a passar uma régua no boi de pasto, né? Ou seja,
Se tinha alguma coisinha, o frio acaba desovando um pouco mais. Isso aconteceu aí há uma semana, foi mais contundente, as temperaturas estão voltando à normalidade nessa semana, na próxima semana e na outra. E olhando para o confinamento, o primeiro semestre de 2023 foi um período muito adverso, né? Bem adverso para a indústria frigorífica, porque a gente teve algum estímulo de consumo, falou, agora a China voltou, tal, tudo mais, no começo do ano, os preços ganharam uma atração boa, havia boa parte dos pecuaristas ainda não havia travado, tal, tudo mais, e aconteceu aquele fato lastimável que foi o evento da vaca louca típica, né, no meio do carnaval. Pois é. E de fevereiro, março, abril, a gente viu uma derrameira forte nos preços, não só boi, mas no milho. Isso prejudica o setor como um todo, né? Muitas vezes o pecuarista também é um agricultor. Isso corrompe, né, a capacidade dele gerar um caixa rápido ali, ou se ele vai ter que vender tudo rápido de uma vez, o financeiro ali é menor. Então, isso deixou o primeiro semestre de 2023 prejudicado e também fez ele pisar menos no acelerador quando a gente olha para o confinamento. Isso gera incerteza, principalmente no primeiro giro de confinamento. Então a gente está vendo aqui que o apetite do confinador no primeiro giro ele foi mais contido, né? Não havia fome para confinar boi logo no primeiro giro, dado que fevereiro, março e abril eram meses onde havia uma falta de incentivo, né, nessa atividade. Então, possivelmente, essa falta de incentivo do confinamento pode refletir em menos bois de coxo para sair entre o final de julho e o final de agosto. Então, olhando para essa dinâmica, possivelmente o comecinho do primeiro semestre de 2023 pode sentir mais sinais dessa entre-safra que a gente está vivendo no momento de transição agora, de safra para entre-safra. Talvez esses sinais de entre-safra fiquem mais claros entre julho e agosto, na nossa opinião. Muito bom. Então, julho e agosto, fôlego para as altas diante desse, digamos, vazio de oferta, Douglas. Não tem lá tanto animal de pasto e também pode não ter tanto animal de confinamento assim, gerando uma disputa pelos frigoríficos, por parte dos frigoríficos. É possível que sim, é possível que sim. Olhando para a demanda, não tem muita coisa para acontecer. Demanda interna está relativamente estável. No segundo semestre, tipicamente, historicamente, a China importa mais. Nosso pico de exportação fica entre outubro e novembro, nos últimos 10, 15 anos. Então, exportação pode ganhar um pouquinho mais de tração. E olhando para a oferta, essa oferta pode ficar um pouco mais minguada, um pouco mais contida entre julho e agosto. Então, isso poderia criar, sim, um ambiente de sustentação. Muito bem. Você já falou um pouquinho do mercado interno, mas vamos entender como é que está essa situação, Douglas. Tem alguma recuperação nos preços da carne no atacado? Como é que está essa precificação? O que vocês estão acompanhando aí na Radar Investimentos? Sim, é uma recuperação contida. Esse movimento já tem sido observado desde meados da semana anterior, continuou nessa semana. Essa semana praticamente a gente teve alta quase que dia após dia, né? Mesmo que ligeira para a carne no atacado. A gente vê que a exportação está drenando boa parte do produto, né? Apesar de a gente ter, olhando para a exportação, uma queda do preço da tonelada em dólares e uma queda do dólar também, que isso traduz em reais por tonelada menor, mas a gente teve um volume exportado em junho satisfatório. Deve ser maior em relação a abril, a maio, deve ser maior também do que junho de 2022. Então, isso ajuda a enxugar os estoques no mercado interno quando a gente olha para o atacado, né? É uma alta explosiva? Não. É uma alta bem forte? Não. É uma alta contida, mas é uma alta que acontece em meados do mês, né? E isso não é típico. Geralmente, em meados do mês, a renda disponível da população está mais curta. A gente vê preços em depressão, ou até preços flat ou em queda. Não foi o que aconteceu agora em junho. A gente vem, desde meados da semana passada, com preços ganhando sustentação ou com ligeiras altas, né? Como a gente teve nessa semana. Então, isso faz a gente acreditar que, tipicamente, depois de um bom tempo, em junho agora, junho de 2023, a gente pode ter aquela virada sazonal de mês, né, de junho para julho, com alguma firmeza maior nos preços da carne do atacado, já que mesmo em meados desse mês houve reação. Então, é possível que essa reação deve ser contínua também quando a gente olha para a virada do mês, quando o varejo
cria um pouco mais de apetite e compra mais no atacado para repor suas gôndolas esperando a chegada dos salários. Legal, esse comportamento atípico de meio de mês pode, de alguma forma, significar um início de mês também de bastante aí, busca aí por carnes, enfim, vamos ver como é que vai se comportar essa questão e como isso vai se refletir no preço da carne e, consequentemente, no preço da arroba do boi. Agora, exportação, Douglas. A China, como você bem colocou, ela tá indo bem, está mantendo as exportações, mas não tem grandes acréscimos. No máximo, ela tem enxugado a oferta que estava em excesso no mercado. Ela não está com aquele poder de botar preço no mercado mais. Como é que vai ser a partir de agora? Já que a gente sabe que no segundo semestre, mais especificamente no último trimestre, ela costuma dar aquela forçada nas compras aí para garantir estoque para o feriado deles no início do ano, do próximo ano. Será que esse comportamento vai se repetir, Douglas? É uma ótima pergunta. E quando a gente fala da China, é quase que uma caixa preta, É né? De verdade. distância, de volume, de população. Mas o que que a gente acredita aqui? Que, como você bem colocou, nos últimos 3 meses do ano, eles dão uma alavancada em relação ao volume. Esse nosso pico de exportação acontecer em outubro e novembro não é à toa, tem tudo a ver com essa alavancada deles. Olhando para a China em 2023, Alexandre, a gente teve um cenário, quando a gente olha para a economia como um todo, até de frustração, né? Por quê? Porque no finalzinho de 2022, início de 2023, grande parte dos economistas, dos analistas, né, não só de commodities, mas de financeiro, de moedas também, acreditavam que a China poderia voltar com um vigor maior em relação à economia, em relação à demanda, essa volta da China pós-Covid em 2023 foi até abaixo das expectativas que o mercado esperava. Foi, de certa forma, frustrado, né? E passado o primeiro semestre, a gente vê que a China deu alguma atenção, algum foco maior para o setor de serviços dela, né? Então, o setor de serviços ficou um pouco mais aquecido, enquanto o setor de commodities não teve o aquecimento devido quanto o outro setor teve. Só que a China tem uma meta de crescimento, né? Como você bem colocou, ela tem uma meta para 2023 e ela alavanca mais no segundo semestre. Então, é possível que, dado essa meta de crescimento dela, dado o que aconteceu no primeiro semestre, a China deve voltar seus olhos mais para o setor de commodities. Não só soft commodities, né? Boi, milho, soja, mas também para o hard commodities, né? A gente olha o petróleo, minério. Possivelmente o segundo semestre deve ser um semestre mais de demanda quando a gente olha para o país asiático, quando a gente compara com o primeiro semestre de 2023, que acabou frustrando as expectativas de boa parte dos analistas, né? Até uma notícia recente que a gente viu foi que a China habilitou outras plantas frigoríficas, não do Brasil, de outros Uhum. países, né, em relação à carne bovina, suína e de frango, mas mostra apetite também por esse tipo de commodity, né? Então, acho que é fome com vontade de comer. A gente tem um ano aqui em que a disponibilidade de fêmeas, de animais terminados como um todo, é maior que nos últimos anos. A gente vive, sim, uma fase de ciclo de baixa pecuária, mas também a China voltando, né, ganhando um pouco mais de tração nesse pós-Covid, pode ser com que ajude a equilibrar isso também. A gente vê todo mundo preocupado, os Estados Unidos, Europa, com alta de juros, enquanto o país asiático está tentando ganhar tração na economia, incentivar mais a economia dela. Então, isso pode casar também e gerar um movimento de sustentação nos últimos meses do ano. Que vem a China às compras, então. Estamos esperando os chineses aqui para levar nossa carne, ajudar a enxugar essa oferta e, consequentemente, melhorar o preço da arroba. Vamos ver se chega nesse nível, né, Douglas? Exato, exatamente. Esse mercado é um mercado de dia. China, como a gente comentou, né, é um país grande, extenso, tem mudanças também bruscas, mas, enfim, o bonito do mercado é isso, né? As opiniões mudam, cada fator influencia, né? E ainda bem que existem as ferramentas de proteção de preço na B3 para a gente trabalhar mais protegido do que menos protegido e focar no que o pecuarista sabe fazer com excelência, que é produzir boi de qualidade. É isso aí.
E essa proteção é importantíssima. Você que ainda não sabe fazer ou que tem receio de fazer ou de entender como é que funciona, quais são as ferramentas, né, que você pode usar. Não é uma ferramenta só, são várias ferramentas, são várias possibilidades ou até várias combinações de utilização das ferramentas para garantir aí o seu sucesso. E empresas como a Radar Investimentos estão aí para te ajudar nesse negócio, principalmente nessa estratégia. E é por isso que a gente bate nessa tecla aqui: não deixe de se proteger, entenda o que pode acontecer com o mercado. É fundamental você ter informação, mas não deixe de operar num sistema de proteção aí para evitar contratempos, que sempre pode ter, né, Douglas? Às vezes, no momento que a gente menos espera, aparece aí, como no começo do ano, uma vaca louca que traz toda essa tragédia aí, né, para as negociações, interrompe todo um fluxo de comercialização que vinha se criando naquele momento, né? Exato, exatamente. A gente costuma comparar, fazer uma metáfora, né? Como um pecuarista que tira uma caminhonete da concessionária. Muitas vezes ele não tira essa caminhonete sem um seguro, né? Porque ele não sabe o que vai acontecer no próximo quarteirão, no próximo bairro, que ele vai andar com essa caminhonete saindo de lá. Mesma coisa é com o mercado do boi. Talvez não, né? Com certeza com um patrimônio até muito maior que uma caminhonete. A gente não sabe qual que é a próxima decisão política, se vai ter uma crise sanitária, se vai ter algum bloqueio comercial, alguma desavença entre os dois países. É melhor ficar mais protegido do que menos protegido. Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre bom te ouvir. Volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente, trazendo aí cenários possíveis de precificação da arroba e cenários mais positivos do que a gente viu aí há 10, 15 dias atrás. Vamos ficar atento para consolidação desse novo cenário que está surgindo aí nesse momento. Vamos lá para os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, de olho na tela, você acompanha comigo. Mercado recuando hoje, junho 251,20, queda de 0,12%, julho R$ 262,00, queda de 0,57%, agosto R$ 260,90, queda de 0,8%, e o setembro R$ 261,75, queda de 0,44%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 249,90 ali, coladinho nos 250, com queda de 1,21%, mas em linha com o que o mercado está dizendo aí em termos de precificação da arroba do boi. Muito bem, são esses os números da arroba do boi, do preço do boi no mercado brasileiro. Mas agora o meu recado é para você também, pecuarista, você que tem uma boa história, pode participar e deve participar da melhor história de um agricultor. É a nossa premiação aqui no Notícias Agrícolas para o produtor, pecuarista, enfim, para quem produz alimentos nesse Brasil. É a nossa homenagem a vocês e nada melhor do que ouvir a sua história. Pode ser uma história engraçada, pode ser uma história bonita, de família, uma história que mudou a sua vida, tudo isso relacionado ao agronegócio, obviamente. Você tem 2 minutinhos para contar essa história para a gente, grava essa história, pode ser no celular mesmo, na horizontal, manda para a gente e essa história tem que chegar para a gente até o próximo dia 30 de junho, portanto tem uma semana para você produzir esse vídeo, contar essa história aqui para a gente no Notícias Agrícolas, a gente está esperando. Você, pecuarista, também é nosso convidado a participar e contar a sua história nessa nossa premiação. Nossos patrocinadores também estão esperando pela sua história e a Syngenta, que é uma das nossas patrocinadoras, tem um recadinho para você. Vamos lá, na tela, recado da Syngenta. Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. E você troca esses pontos por muitos itens, vários serviços, consultorias, você tem ferramentas digitais disponibilizadas para você.
São mais de 3.000 itens que você conhece nesse site aí, ó, que você está vendo na tela, www.acessaagro.com.br. Acessa o site, entenda como funciona, enfim, e participe aí dessa plataforma de benefícios da Syngenta, que é o Acessa Agro. Vá agora, portanto, ao Acessa Agro e conheça mais detalhes. Se você é agro, acessa. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.